Pergunta 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros, missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Uma mudança de conceito. Vocês dizem assim, a Terra é um lugar de prova, é um lugar de expiação, nós estamos na Terra para sofrer, isso aqui é uma desgraça, nós temos que sofrer, senão nós melhoramos. Não. O sofrimento é um caminho anormal do nosso processo de opção moral, do nosso processo de querer viver em consonância com as leis divinas. Nós, quando fugimos dessa identidade moral, da prática do bem, do combate ao mal, quando fugimos disso, é que nós contraímos, pela lei da causa e efeito, a necessidade de expiar, a necessidade de sofrer, a necessidade de resgatar e a necessidade de reparar. Então, o sofrimento, definitivamente, não é uma apologia da doutrina espírita. A doutrina espírita nos oferece, pelo contrário, o caráter libertatório. Quando alguém quer impor as coisas a nós, dizendo, não, o Cristo sofreu, o Cristo está na cruz crucificado, enfim, isso, em realidade, foi a necessidade que Jesus teve de trazer os seus ensinamentos, porque ele tinha que sofrer, que era a trama traçada por Deus para ele, tinha que ser crucificado, tinha que morrer e tinha que renascer. É nesse contexto todo que a divindade do Cristo sobe e tinha que se materializar e para, pelo menos, durante 4 vezes. Então, na Terra não é um lugar que nós temos para sofrer, é um lugar que nós temos para evoluir. A reencarnação não é uma punição, é uma oportunidade de progresso. É diferente. Se a gente vê o problema como um progresso e não como um castigo, já muda a nossa relação com o problema. Se a gente vê aquela dificuldade como uma hora de aprendizado, já muda a relação com a dificuldade. Aquela dificuldade para nós é algo que vai nos ajudar e vai nos oferecer capacidade de nos aprimorar. Então, essa é a grande diferença da doutrina espírita. Ela não tem o caráter do masoquismo, da necessidade do sofrimento, da culpa, da penitência, da desgraça. Ela tem na sua base sentido evolutivo, mas essa evolução muitas vezes, lamentavelmente, se faz pelo sofrimento, pela dor, porque o homem não quer seguir os ditames da sua consciência quando ligada à lei do bem, do perdão, da justiça, da caridade, da misericórdia e do amor. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que, em cada mundo, toma o espírito um instrumento de harmonia com o material essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Além desse processo de evolução pessoal nosso, à medida que nós vamos vencendo as dificuldades, isso para nós é um grande êxito, nós também colaboramos para a sociedade que vivemos, através da nossa força de trabalho, da nossa inteligência, da nossa solidariedade, da nossa participação intelectual, da nossa participação afetiva. Enfim, nós somos também instrumentos de Deus no mundo. O grande empresário que gera milhares de empregos é um grande instrumento de Deus no mundo. O grande homem que procura descobertas científicas, e às vezes uma nova tecnologia, ou uma nova biotecnologia, uma nova válvula cardíaca, é um grande instrumento de Deus que faz seu passo
os doentes malvados. Então nós temos que entender que a par desse processo evolutivo que Deus nos oferece pela reencarnação, na reencarnação nós também colaboramos para o progresso do mundo. E sim, penitência, culpa, desgraça, miséria, dor, são fatores secundários à nossa incapacitação de gerirmos o nosso destino de acordo com as leis divinas. Então vamos parar com essa mania de que a encarnação é uma desgraça. Não é não, é uma benéfica. É aí que a gente aprende. E é aí que a gente melhora. Pergunta 171. Em que se funda o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Ou seja, você vê, a reencarnação ela reflete a justiça de Deus. Por quê? Porque nós estamos tendo sempre uma nova oportunidade de vencermos as nossas dificuldades. Nós temos que tomar consciência dos nossos erros, isso nós chamamos de arrependimento. E após tomar consciência, diligentemente trabalhar para superar essas deficiências morais que nós temos. Então Deus não é um Senhor da impiedade, não é um Senhor do castigo, não é o demônio que vai nos arrebatar, Satanás e aquela procissão de ameaças. Ninguém vai nos ameaçar. Nós somos filhos de Deus. Nós temos aqui a divindade imanente, a criação como espíritos que nós fomos criados. Nós somos quase super-homens. Nós temos força para vencer o que é para nós. Temos. Nós não queremos ser coitadinho, alvo de misericórdia ou comiseração. Nós temos força. E é isso que o Espiritismo nos ensina. Nos ensina que essa oportunidade que Deus nos dá é um reflexo da sua justiça e da sua misericórdia. Que a justiça de Deus ela estatue como consequência a própria misericórdia. Não se diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu ou melhoraram-se. Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontra a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Bom, não se diz a razão que seria injusto privar para sempre, lê-se eternamente, da felicidade todos aqueles que de quem não dependeu o melhorar. Quer dizer, se eu estou passando por uma situação difícil, mas se eu me proponho a melhorar, isso aí não é uma oportunidade que Deus me dá, ou Deus é um Pai tão insensível, um Pai tão arrogante, um Pai tão malévolo, que não me dá a oportunidade de voltar a respirar outra vez na felicidade e vencer as minhas dificuldades. Pelo contrário, qual é o pai que não quer o filho progredindo? Qual é a mãe que não quer o filho progredindo? Tem pais e mães que não querem, mas isso é uma exceção, isso não é a regra. A regra é que todos querem o progresso. Que pai é esse que pega um filho e bota no inferno? Algum pai no mundo vai pegar o seu filho e botar dentro de um vaso onde tem água fervente, colocar o filho lá para ele se queimar? Não, ele vai tirar o filho antes de lá que a gente deve colocar. Então, isso tudo tem que se humanizar a nossa relação com Deus, no sentido de que nós realmente estamos ligados a Deus. Somos espíritos. Precisamos de Deus a todo momento, mas temos o nosso livre-arbítrio e a nossa oportunidade para vencermos as dificuldades que às vezes podem.